O que você faz quando seu cliente de hipnoterapia não entra em transe? Quando a sua hipnose não funciona? E aí, como fazer? Assista aí que hoje eu vou falar um pouco mais sobre isso. Olá, aqui é o Felipe Lima, sou hipnoterapeuta profissional e também sou criador do Instituto Leones, Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento em Hipnoterapia. Você deve conhecer já pelo canal Hipnose na Prática, que é um projeto do Instituto para poder espalhar um pouco mais a hipnose e ajudar mais as pessoas. E hoje eu quero falar um pouco mais sobre esse tema, que é quando o cliente não entra em estado hipnótico, o que fazer? Eu estou aqui na sala de atendimento, essa poltrona aqui, normalmente não estou sentado nela, quem senta é meus clientes, mas eu acho ela confortável. Vai ser legal falar um pouco mais aqui para você. Bom, para falar um pouco mais sobre esse tema, eu queria falar um pouco da minha história, que eu já passei por isso, né? Há um bom tempo atrás, aí coloco uns 2, 3, 4 anos atrás, mais ou menos, quando eu comecei a atender, né? Aí eu passei por isso. E era muito engraçado, porque eu só tinha uma técnica. Eu só sabia usar a técnica de regressão. E aí a pessoa pedia para ela regredir, e aí ela não conseguia regredir. Ela falava, não tô ouvindo nada. E eu falava, então eu vou aprofundar o transe. Aprofundado. E agora? Não, tá uma imagem estática, não consigo trabalhar nela, não consigo entender nada. E aí eu ficava fazendo aquilo, fiquei umas 3, 4 sessões me matando, insistindo para conseguir fazer alguma coisa e não saía nada. Até que eu comecei a falar, não, eu tenho que aprender, não é possível, o que eu posso fazer? E aí eu comecei a estudar muito mais sobre muitas coisas, muitas técnicas, várias terapias, não só hipnoterapia, mas com vários outros leques, né? Porque o objetivo aqui não é ensinar só hipnose. Hipnose é um processo que eu acredito ser muito bom, por isso que eu passo hipnose. Mas eu não defendo a camisa só da hipnose, eu defendo a camisa do tratamento, né? Do tratamento psicológico, mental, da melhorar a vida das pessoas, né? É um trabalho muito mais humanitário do que em si hipnoterapêutico. Então por isso que eu estudo várias coisas, eu não estudo só uma técnica. E aí estudando várias coisas, vi vários terapeutas atuando e eu falei, olha, interessante essas abordagens, né? E até mesmo Milton Erickson. Eu via que Milton Erickson, raramente ele pedia fazer as pessoas relaxarem. Ele conseguia fazer algumas técnicas que, só conversando com a pessoa, ela já tinha bons resultados, né? Às vezes resultados até incríveis, porque tão sutil, tão simples que eram as técnicas dele. Então eu comecei a estudar isso, trabalhar sobre isso, e comecei a aplicar. E via que muitas pessoas que não conseguiam relaxar, ou até mesmo nem fechar os olhos durante o tratamento, você não precisava mais disso. Você usava simplesmente a hipnose como ela é, né? A hipnose pelo simples fato dela imaginar. Então, recentemente, né, a gente tem um grupo de mentoria que eu e meu irmão a gente ajuda as pessoas, toda semana a gente encontra as pessoas, faz um acompanhamento de 6 meses, falando só sobre hipnoterapia, né? Aprofunda bastante. E aí, essas pessoas acabam um atendendo o outro e a gente vai filmando os atendimentos para depois avaliar e passar um feedback. E um desses caras estava lá atendendo, na verdade, uma menina estava atendendo um cara, e ela estava tendo bastante dificuldade. Ela ia, fazia... O cara, ele até conseguia regredir, né? Conseguia, na verdade, aprofundar em transe, imaginar lá o paraíso, autoscopia, fazer várias coisas assim, que eram bem legais. Mas tinha muita dificuldade, estava truncado, não funcionava bem. Você percebia que o resultado era por migalhas. E, se você não sabe o que é autoscopia, regressão, paraíso, sabedoria universal, isso aí são técnicas de hipnoterapia, né? Que a gente ensina para os nossos alunos. Se você quiser, deve ter alguma coisa aqui no canal, não lembro se tem tantos vídeos que eu já não lembro mais todos os vídeos, mas a gente pode ver, falar alguma coisa mais sobre isso. Deixa um comentário aqui, acho que vai ser legal. Se você não souber o que é, a gente comenta um pouco para você ou faz um vídeo explicando um pouco mais sobre essas técnicas. Mas a gente aprofunda bastante nos nossos treinamentos. Mas vamos lá. Por isso que eu falo assim com naturalidade, que às vezes eu falo com meus alunos e esqueço. Mas tudo bem, desculpa. Vamos lá, deixa eu seguir, Vicente. Então, aí eu estava fazendo tudo mais e não estava indo bem. E aí quando tem um processo da mentoria que eu atendo, né? Eu, o meu irmão, atende as pessoas. Para mostrar como que é a diferença, né? E como eles podem seguir isso, como é que pode fazer a terapia de formas diferentes. E aí eu vi e falei, perfeito, é a hora de aplicar essa técnica. Então, quando ele chegou, né? Eu estava conversando com ele e comecei a conversar, fiz um pouco de anamnese, conversei, e só conversando eu fiz ele começar a enxergar todo o cenário do problema dele por vários ângulos. Enxergar nos detalhes, todos os processos. E isso já foi dando vários insights. Ao ponto que chegou uma hora ele usou uma metáfora para explicar o que ele estava passando. E ele usou uma metáfora que ele era como se fosse uma água escorrendo que encontrava uma parede. E essa água ficava parada, ela não conseguia escorrer. Ou se escorria, demorava muito.
que era o processo dele, que ele sempre barrava, não conseguia seguir em frente no que ele fazia, ou até mesmo fazia, mas demorava muito para tomar uma atitude. E aí, através dessa metáfora, fui conversando com ele, fui encontrando soluções. Como ele conseguia encarar aquilo. E não só encontrando soluções, mas entendendo. Por que a barreira? O que essa barreira quer dizer? Né? Por que ele demorou para ele criar aquilo? O que levou para ele demorar, né, a criar uma solução? Aí veio dúvidas, preguiça, vontade de ser aceito, de ser reconhecido. Né? Algo que não tinha nada a ver, foi surgindo. E aí a gente foi trabalhando tudo em cima disso. Depois a gente trabalhou essa personalidade, essa questão, essa parte interna dele que tem essa vontade de ser aceito. E foi ressignificando. E isso tudo de olho aberto. Às vezes ele só fechava um pouco o olho para poder lembrar alguma coisa, eu fui focar um pouco mais na imaginação dele. Mas de olho aberto, conversando. E isso que eu quero mostrar para vocês. Existem muitas formas de abordar. Eu quero passar um pouco mais dessa experiência para vocês. Que dá para você fazer muita coisa diferente, né? Não só uma técnica de relaxamento. E aí, terminou a sessão com ele, ele chegou e falou assim, cara, essa foi a vez que eu mais entrei em transe. Mas eu senti a diferença no meu corpo. A mudança em mim. E ele até chegou depois, passou um tempo, isso foi umas 3 semanas atrás, aí ele falou, já consegui fazer, tô fazendo tudo já. Tá fluindo, minha vida tá fluindo muito mais, tá muito legal. Não tá 100%, não chegou aos 90%, mas foi uma sessão, né? Foi uma sessão só. E a gente tá trabalhando em cima disso ainda. Então, você percebe que como pode ser um resultado fantástico, um resultado muito grande, sem a pessoa fechar os olhos e relaxar, usando outras técnicas. Um velho ditado que tem, em que se você tem um martelo, tudo vira prego, até mesmo parafuso, porca, e aí você não sabe lidar. Por isso que eu recomendo vocês estudarem mais, aperfeiçoarem mais suas técnicas. Tem muita coisa no mercado, além do que é passado simplesmente sobre hipnose. Hipnose relaxada. Não, tem muito mais coisa por aí. Então se aprofunda mais, aceite mais, veja dê outros olhares por isso, tá ok? Que aí eu quero que você se desenvolva como terapeuta, que mais pessoas como você, que quer aprender a tratar as pessoas, crescerem, mais eu vou ficar grato por isso, porque a minha missão é fazer o bem às pessoas. Então, eu espero que você tenha gostado. Se você quiser aprender um pouco mais sobre hipnose, aqui embaixo na descrição tem um curso, um mini curso, na verdade, sobre hipnose, gratuito, que a gente passa algumas visões para quem está começando, quem quer ver um modelo diferente, tem lá hipnose por texto, já você tem uma ideia de como que eu estou falando aqui para vocês. E também tem a oportunidade de você fazer nossos cursos, entender um pouco mais como é que é o nosso curso, o que tem nele, então vai ser bem legal. Clica lá, participa, que eu recomendo muito você a desenvolver cada vez mais. Muito obrigado, te vejo nos próximos vídeos. Valeu, tchau, tchau!